Insights, o podcast do Bradesco. A gente acredita muito em construção de marca, que é o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? Para ter um padrão de qualidade internacional sendo trabalhado no Brasil. Porque o Brasil, independente de sermos o maior exportador brasileiro, a construção de marca no Brasil é a nossa prioridade. Assim como todo empresário, não adianta faturar 1 bilhão, né? Tem que ver que resultado que esse 1 bilhão nos traz também, né? E aí é uma visão de empreendedor, o que resultado que isso nos traz para poder continuar investindo nos níveis que nós temos feito ao longo dos últimos anos. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Margar Costa e esse é o Insights, seu podcast semanal. No episódio de hoje, vamos conhecer a Fábrica de Gentileza, uma marca brasileira, gaúcha, que nasceu do amor pelo doce. Tudo começou com uma tradição de família que se transformou em inovação com escala global. Com 90 anos no mundo dos doces e presença em mais de 80 países, a Docile segue conquistando mercados e criando experiências de sabor. Para contar um pouco do momento da empresa, convidamos o presidente da companhia, Ricardo Reineck, para esse episódio. Ricardo, seja muito bem-vindo. Prazer. Fico muito feliz de ter sido convidado para participar. Uma honra para nós. E também ao meu lado, para participar desse episódio, Fernando Bagatini, banker do Global Private Bank. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Marga. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. A história da Docile começa há 90 anos, né? Com a entrada da família Reineck no mundo dos doces. Esse legado ainda influencia as decisões hoje estratégicas da empresa? Traz um pouquinho para a gente dos números, enfim, da história, para a gente conhecer um pouco mais da Docile. Maravilha. Bom, Docile, a família está há 90 anos no ramo de guloseimas, né? O meu avô fundou uma empresa de guloseimas em 1936, que foi o ano em que meu pai nasceu. Então, o ano que meu pai nasceu, meu avô fundou uma indústria de guloseimas de forma bem artesanal. Então, a família está esses 90 anos adoçando o mundo, né? E para nós é uma satisfação muito grande, né? Eu acho que tem muitos valores que perpetuaram ao longo da nossa história, né? Que é a humildade, o respeito às pessoas, fazer bem feito. Então, são valores extremamente importantes para nós que fazem com que a nossa história no mundo dos doces se perpetue, né? E a gente tem muito orgulho disso. E a linha de produtos, assim, o que vocês vendem hoje? Quantidades? Bom, a gente tem hoje uma capacidade de produção bem considerável, assim, né? Para a gente ter nascido lá no Rio Grande do Sul, né, que é uma das extremidades desse nosso Brasilzão aí, né? A gente hoje produz 200 mil quilos por dia de guloseimas. E temos uma capacidade produtiva de 300 mil quilos por dia com os novos equipamentos que estão chegando. Mas nascemos também, a Docile, na verdade a família está há 90 anos, né? Mas a Docile é uma empresa que tem 35 anos, que foi fundada por mim e meus 2 irmãos, né? Então tocamos a empresa ao longo de todo esse tempo, né? De forma conjunta, né? E muitos conhecem, empresa familiar é um desafio, né? Mas tivemos algo muito importante ao longo dessa nossa jornada toda, que é o respeito, né? O respeito, saber administrar a questão de ego. Isso fez com que essa sociedade se perpetuasse ao longo dos anos e que continua até hoje, né? Eu acho que o respeito às pessoas é fundamental, né? A administração do ego também. Então, são coisas importantes dentro da nossa história de Docile. Super interessante. Você falou de crescimento de capacidade produtiva, né? E hoje a expansão aconteceu e vende muito para o exterior, né? Como que foi? Teve algum momento, algum marco que mudou essa expansão? Dos nossos principais princípios é buscar a diferenciação. Ao longo de toda a nossa história, o que nós podemos fazer de diferente? O que nós podemos agregar de valor? Isso é o que conduz um pouquinho um dos principais pilares da nossa estratégia. E diferenciação, a gente acaba buscando em feiras internacionais, com os fornecedores, pesquisa de mercado, mas as feiras internacionais sempre despertaram uma atenção muito grande da nossa parte. Então, consequentemente, a exportação
é algo muito forte. Hoje, tu vê uma Docile, uma empresa 100% brasileira, é a maior exportadora de guloseimas do Brasil. Uau. É bem bacana, assim, uma conquista que nos orgulha muito, porque são exportados, então, para mais de 80 países, como tu falou, né, Marga? E para mercados extremamente exigentes, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, então, Japão, Oriente Médio, América do Sul, América Central. Então, a gente está presente em todos os continentes. E isso é bacana porque consolida um pouco a nossa visão de que temos que ter produtos diferentes de qualidade para poder entrar nesses mercados mais exigentes. E, consequentemente, Brasil, né? O Brasil também, a gente acredita muito em construção de marca, que é o que a gente tem feito ao longo dos últimos anos, né? Para ter vamos dizer assim, um padrão de qualidade internacional sendo trabalhado no Brasil. Porque o Brasil, independente de sermos o maior exportador brasileiro, a construção de marca no Brasil é a nossa prioridade. E aí temos muito para aprender ao longo dessa história toda aí, né? Com certeza, não? Grandes números, né? E como é competir com o internacional, né? Com esses produtores grandes internacionais sendo aqui? O que eu digo sempre, assim, a gente tem que ser uma empresa média. Hoje somos uma empresa média. Estamos entre as 100 maiores empresas do mundo de guloseimas. Mas ainda a gente se considera uma empresa média. Nós temos que ser uma empresa média e ágil. Se nós formos uma empresa média e lenta, aí nós vamos ter grandes dificuldades. Então, essa questão de sermos uma empresa média e ágil faz com que a gente consiga, né, concorrer com esses players internacionais ou mesmo os grandes fabricantes estrangeiros que estão sediados no Brasil, né? Eu acho que a gente sempre... Uma outra questão importante para nós foi sempre investirmos muito na Docile. Os resultados são sempre reinvestidos na Docile. Então, nós temos hoje uma das fábricas mais modernas do mundo, que tem de equipamentos de ponta, nós temos dentro da Docile. Então, isso nos permite sermos produtivos, produzir produtos de qualidade, e essa questão de produto, assim, produto está muito no nosso DNA. Fala em produto dentro da Docile, é todo mundo apaixonado por produto, sabe? Então é todo mundo experimentando, isso é que nem técnico da seleção brasileira, assim, que todos os brasileiros se consideram técnicos da seleção brasileira. Isso acontecia muito no Brasil, né? E na Docile é praticamente isso, né? As pessoas se consideram especialistas em produto. Isso traz uma energia diferente. É todo mundo, os grupos de WhatsApp olha isso que bacana, conseguimos produzir, não conseguimos, né? E às vezes o desafio de trazer produtos super conceituados no exterior para públicos exigentes, com maior poder aquisitivo, para a realidade do consumidor brasileiro, né? Mas fala de produto, a gente, né, dá um arrepio no corpo todo, porque é muito nosso DNA. Muito bacana. Ricardo, na linha do que você vinha falando, a empresa anunciou novos investimentos para ganho de eficiência e aumento da capacidade produtiva. O que muda na prática hoje nessa nova jornada? Bom, nós temos os mercados internacionais que são absurdamente grandes, né? Hoje a gente é licenciado para produzir para a Disney nos Estados Unidos, né? Para a Universal, né? Então a gente é credenciado para produzir para grandes marcas que exigem muitas questões de qualidade, muito respeito às pessoas, muita preocupação com qualquer tipo de trabalho diferente do que seria um padrão normal, né? E isso, então, faz com que a gente seja uma empresa que, ao dizer nós produzimos para a Disney, nós produzimos para as grandes marcas internacionais, isso nos dá credibilidade, isso nos abre muitas portas. Então, temos muito para conquistar de mercado no Brasil, né? A gente tem uma questão que nós estamos sempre abertos para aprender. Eu acho que isso é uma coisa importante ao longo da nossa história, sabe? Não se admite na Docile assim, eu sempre fiz assim. Isso é algo que não faz parte da nossa cultura, ou se eventualmente tem alguém, a gente bate muito para que nós temos que estar sempre abertos para a evolução, né? Então, esses investimentos cada vez mais trazem mais capacidade de produção, porque tem muitos pontos de venda que nós não estamos no Brasil, tem muito para construir
em termos de marca, né? Porque todo mundo que chega na Docile se surpreende com o tamanho e com a tecnologia que nós temos lá. Então isso mostra um pouquinho o sinal claro assim que nós temos muito para fazer em termos de construção de marca, que é o trabalho que a gente tem feito mais nos últimos 2, 3 anos. E estar em mais pontos de venda, mais capacidade de produção. E independente de qualquer situação, nós sempre temos a situação que temos de mercado, a situação está posta. Nós temos que ter o que nós vamos fazer para nos diferenciarmos desse mercado. Então, aí passa por constantemente investindo, constantemente acreditando no negócio, constantemente buscando eficiência, e é isso que nos move, né? E seguindo nessa mesma linha, né? Como é o processo de criação, né? Como a Docile cria o produto? Vocês identificam tendência, transformam isso no produto final? Se puder dar alguns exemplos aqui para a gente. Para nós é básico assim, ó. Vamos desenvolver um produto, né? Primeiro, esse produto nós temos que ter orgulho de levar para as famílias, para os amigos e para os clientes, e nós precisamos receber um sorriso. Isso é o que nos move ao longo de toda essa nossa história, entende? Vou fazer um produto baratinho, de baixa qualidade, vender milhões de unidades, não é o que nos move. O que nos move é produzir produtos com qualidade que desperte sorrisos. E aí vai um pouquinho da questão que vocês falaram no início, de questão de gentileza, né? E a gente acredita que, assim como humildade, respeito às pessoas, gentileza está muito no nosso DNA também, porque o nosso produto é uma forma de tu praticar a gentileza. Vão em algum lugar e levam um pacotinho de bala e entregam para as pessoas. Tu sempre recebe um sorriso. Sempre. No pior, assim, no ambiente mais tenso, lembrei de ti. Então, para nós, isso faz muito sentido, entende? A gente tem... Então, o que a gente quer também é estimular que as pessoas, através dos nossos produtos ou através de gestos, de ações, possam praticar gentilezas e podemos ter um mundo um pouco mais agradável, um pouco mais bacana de se viver, né? Mas essa questão de desenvolvimento de produto, vou te dizer assim que todo desenvolvimento de produto a gente está... Gente, essa minha história dentro de indústrias de guloseimas já fazem 40 anos, né? Então, a gente está, ao longo desses 40 anos, experimentando o produto, está gostoso, não está gostoso, acerta esse ponto, a textura não está bacana. Então, isso faz parte muito, a gente participa ativamente, nós três como sócios, mas a gente tem, como o produto está muito forte, a gente tem uma equipe de P&D, as equipes de fábrica, todo mundo envolvido muito fortemente, né? E o que a gente acredita também? Que a partir do momento que as pessoas estão envolvidas num projeto, o resultado é muito diferente, né? E isso é muito forte. Então a gente envolve as pessoas, mostra a importância, leva para casa, leva para o teu filho o produto antes de nós lançarmos, vê o que teu filho diz, o que o teu marido, a tua esposa, o teu namorado. Então, essa participação das pessoas nesse processo traz uma energia diferente, né? E aí a gente está buscando constantemente tecnologia, né? O nosso pessoal de P&D está sempre participando de cursos no exterior, de escolas especializadas no desenvolvimento de produto, visitando centros de pesquisa dos nossos fornecedores, né? As indústrias de aroma no mundo todo, elas trabalham com muita pesquisa, tendências de aroma, né? Tendências de sabores, né? Então, esse pessoal, como sabe que nós gostamos muito de desenvolvimento, estão sempre nos fornecendo informações também que nos dão um caminho para desenvolver produtos cada vez melhores. Interessante. E hoje, a Docile tem alguma grande meta para os próximos anos? Bom, a nossa meta é do bilhão, né? Em princípio, a gente gostaria, inclusive, de ter atingido, mas tivemos taxação no mercado americano, que nos prejudicou, né? Nós fomos taxados em 55,6%, né? Então, isso nos prejudicou um pouquinho, né? Mas a nossa meta de 1 bilhão, efetivamente, é 2028. Estamos trabalhando muito forte para atingir em 2027, né? E os investimentos vêm para dar suporte a isso, né? Então, essa é uma das grandes metas.
Mas, assim como todo empresário, não adianta faturar 1 bilhão, né? Tem que ver que resultado que esse 1 bilhão nos traz também, né? E aí é uma visão de empreendedor, o que resultado que isso nos traz para poder continuar investindo nos níveis que nós temos feito ao longo dos últimos anos. Para ter uma ideia, a gente começou a produzir refresco em pó em 94, né? Compramos uma máquina de empacotar usada, né? E aí não tínhamos mais dinheiro para comprar os misturadores dos ingredientes, né? E aí o meu irmão, o Fernando, foi numa empresa que trabalhava com equipamentos usados, comprou uma betoneira de concreto e trocou a cuba de ferro por uma cuba de inox para que pudesse ter contato com o alimento. E a partir dali, a gente passou a misturar o refresco em pó. Isso foi em 94, né? Também descobrimos que precisava um ambiente climatizado para esse equipamento de embalar funcionar, porque o produto era higroscópico. Bom, não temos dinheiro também, né? Então pegamos umas madeiras de eucalipto, plástico de forração de estufas, que usava estufa um pouquinho mais grossinho, e um ar-condicionado caseiro. E vamos lá. Então isso foi em 94. Então foram anos, assim como muitos empreendedores no Brasil, anos difíceis, assim, que a gente veio trabalhando. Então, a nossa história é recente, né? Então, foi anos de muito trabalho e buscando sempre ampliar o nosso mix de produto, sempre tentando fazer produtos de maior valor agregado. Isso é muito forte para nós. Nós precisamos de um produto com mais tecnologia, né? Para ir competir no outro nível de empresa. 2009, que faz então 17 anos, a gente comprou a primeira linha 100% nova. Então, a partir de que momento a Docile passou a ter capacidade de investimento? 2009, 2010. E aí, a partir dali, a gente conseguiu consolidar um pouco mais a nossa estratégia. Então, fomos a primeira empresa 100% brasileira a produzir bala de gelatina, a primeira empresa 100% brasileira a produzir marshmallow, a primeira empresa 100% brasileira a produzir canudinhos e fitinhas. Fomos a primeira empresa da América Latina a produzir marshmallow recheado. Então, a partir dali, a gente conseguiu dar outra dinâmica para a empresa e consolidar um pouquinho essa nossa cultura de inovação. E estamos aí, firmes, fortes e, acima de tudo, trabalhando muito, né? Que é o que é um pouco de inspiração e muita transpiração. Muito legal. E você nessa cadeira de presidente há pouco mais de um ano, né? Todo esse envolvimento, toda essa história aí de família. Mas como tá até aqui a cadeira nova, né? Que tal ser presidente da companhia? Sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhamos muito. Nós 3 irmãos sempre trabalhamos muito. E agora estou tendo que trabalhar mais ainda, né? Então... Eu estou com mais de 60 anos, então está desafiador. Mas é algo que eu sou apaixonado. Assim como meus irmãos, a gente é muito apaixonado pelo negócio, né? Isso torna um pouco mais leve esse desafio, né? Mas eu assumi essa cadeira muito mais num acordo entre nós 3, sabe? Porque o que eu falei antes de humildade, respeito às pessoas, né? Está muito forte no nosso DNA. Então, foi mais um acordo que nós tivemos em funções de particularidades deles, minha, né? Então, foi desafiador, mas eu só assumi essa função porque eu posso contar com o conhecimento dele. O Fernando sabe tudo de fábrica, conhece muito de pessoas, o Alexandre conhece muito de mercado, é um cara com muita energia, cuidava do mercado interno, do mercado externo. E ao longo do tempo a gente foi formando uma estrutura mais profissional para que desse suporte para quando alguém fosse assumir como presidente já tivesse, não saísse do zero. Então um processo desafiador, né? Que me move todos os dias, né? Nem todos os dias a gente levanta com toda essa energia, né? Mas vamos lá, vamos... Velhinho, ajuda aí em cima e vamos lá, vamos encarar e vamos ter que transmitir energia para toda essa turma aí.
E por ser uma empresa familiar, né, e vocês todos estarem muito juntos, vocês devem estar falando muito sobre sucessão, enfim, como que vocês estão preparando esse terreno. Terceira geração já está de alguma forma envolvida no negócio? Nós temos 3 pessoas, na realidade, eles dentro da história da família desses 90 anos, eles já são a 4ª geração. 4ª. Então, na Docile são a 2ª geração, né? Então é bacana o desafio, porque eu acho que quando tu nasce numa família empreendedora, de uma certa forma, tu nasce ouvindo falar de negócio, né? Isso deu certo, isso não deu certo, isso andou bem, isso não andou bem, esse negócio não fizemos tão bem, precisamos comprar melhor, precisamos negociar melhor. Então, esse DNA está muito forte dentro de uma família empresária. Alguns sucessores se assustam, né? Porque tem muitas vezes o empreendedor que chega em casa e fala só dos problemas, né? Se eu chegar em casa e reclamar de governo, do mercado, todas essas situações, o que o herdeiro vai... Qual é a visão do herdeiro? Cara, eu não vou querer esse abacaxi para mim, né? E isso faz com que muitos não tenham sucessores. A gente, ao longo do tempo, a gente procurou levar para casa mensagens mais positivas. Isso despertou neles uma certa atratividade em relação à Docile. Mas eles vêm sendo preparados ao longo, desde os 12 anos, para serem acionistas. Trabalhar na Docile ou não trabalhar, aí é uma escolha deles e do caminho que eles escolherem também para a formação deles, né? Então, parece assim que até foi meio forçada, mas dos 6 herdeiros, os 6 estão fazendo engenharia de produção, né? 4 já formados em escolas bacanas, assim, passaram por experiências fora. Nós temos 3, então, na Docile, uma 4ª entrando agora, uma das minhas filhas, as filhas do Fernando, o filho e a filha do Fernando, e minhas 2 filhas são um pouco mais velhos, então há 28, 32 anos, já estão na operação, e as filhas do Alexandre estão num processo de preparação, né? Mas bacana com esse intuito de respeitar as pessoas, né? Precisamos trabalhar, precisamos ser o exemplo dentro da empresa, e eu acho que estamos num caminho muito bom. A engenharia de produção como formação, eu acho assim... é uma formação bacana, porque a engenharia te desenvolve o raciocínio lógico, né? A questão de produção, gestão de pessoas, gestão de processos. Então, não precisam estar na produção, mas tem uma gestão de pessoas, processos e um raciocínio lógico que eu considero importante. Acho que estamos encaminhando bem a sucessão, assim. E aí vai ser uma opção deles também, né? Claro. Em princípio, estão felizes, né? E eu acho que isso é importante, né? Logicamente não é um paraíso, né? Tem as dificuldades como por toda a profissão, né? Mas estamos felizes com eles. Ricardo, mudando um pouco de assunto, gostaria de explorar um pouco o pilar de sustentabilidade. Sabemos que a companhia possui algumas ações, como reciclagem, uso de energia solar. Quais são as principais iniciativas hoje e os impactos que traz para a empresa? A gente sempre se preocupou bastante com sustentabilidade, sabe? Então, mesmo lá no início da empresa, a gente teve os cuidados. A nova administração foi construída, por exemplo, para que não tenha os raios solares pegando diretamente nos vidros, para ter menos consumo de energia, a parede que pega o sol da tarde, que é mais crítico, tem isolamento térmico, a condensação dos aparelhos de ar-condicionado são reaproveitadas. Na fábrica, nós temos coleta da água da chuva, iluminação natural, sistema de ventilação natural, 100% dos efluentes líquidos são tratados, 98% dos resíduos sólidos são reprocessados. Então, essa cultura de sustentabilidade é algo forte para nós. Então, todos os prédios construídos têm, por exemplo, coleta da água da chuva é independente da coleta da água do solo. Só a coleta dos telhados que são reaproveitados. Então, isso faz com que a gente tenha uma cultura de sustentabilidade bem bacana e isso conta bastante também
quando a gente é auditado por empresas internacionais que o Brasil valoriza isso, mas no exterior algumas empresas, tipo Disney, alguns clientes, tipo Walmart, eles também valorizam e está muito forte dentro do que nós somos fiscalizados. E no pilar social, vocês também possuem alguma iniciativa? Pois é, nós tivemos uma das áreas mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? Foi uma tragédia que a gente passou. Então, a gente tem um apoio muito forte. Escolas, clubes de futebol, clubes de vôlei, clubes de basquete, entidades de apoio, né? Nós temos na região, tem um centro que trata dos lábios leporinos, que faz um trabalho belíssimo, assim, que a gente também apoia. As entidades Rotary, Lions, né? Temos uma ação lá no Nordeste, nós temos como embaixadora, a nossa principal embaixadora é a Raíssa Leal, a fadinha do skate. Então nós patrocinamos já há 4 anos um projeto em Imperatriz do Maranhão também, onde é que a gente apoia uma escola, onde é que apoia com professores, com material de segurança, com skate, as crianças aprenderem a andar de skate, quem sabe serem talentos assim como a Raíssa é, né? E eu acho que, só reforçando uma questão também, que inclusive nas escolhas dos nossos influenciadores, né, a gente considera essa questão de batalhador, né, respeito às pessoas, né, tudo isso é considerado. Uma história bacana. Tudo, eu acho que tem que ter fit, né, tem que ter fit cultural com a gente, né, e isso é o que a gente tem feito também agora. Nós temos a Fernanda Gentil, né, super conhecida, que tem o Gentil no nome, inclusive, e que, assim como ela foi para as Olimpíadas, para a Copa agora, também praticar gentilezas em nome da Docile, né. Temos o Lucas Lima, né, que é um dos integrantes da família Lima, que também é um cara muito gente boa, muito gentil, de bem com a vida. Temos a Jaque do vôlei, né, bicampeã olímpica também, com super astral e nos representando super bem. Então, isso eu acho que tem verdades por trás, isso é importante. E essa gentileza, né, que aparece tanto, a fábrica de gentilezas, da onde veio isso? Eu acho que tem uma história de família nisso também, né? Assim como eu cresci vendo meu avô, meu pai praticando gentilezas, mesmo quando tu está respeitando uma pessoa, tu está praticando uma gentileza, né? E mesmo eu e outras pessoas que tem lá, se eu vou trabalhar de manhã e faço a gentileza de deixar alguém passar na minha frente, estou no cruzamento e faço um sinal, não, tenha a bondade de passar na minha frente e receba um sorriso e um abano de mão. Gente, eu fico mais feliz que a pessoa acha que recebeu a gentileza. Então eu acho que isso é que nem eu falei há pouco, eu acho que a verdade por trás de tudo é fundamental. Eu contar uma história aqui, e a gente brinca lá que para a gente ser mentiroso, a gente tem que ter muito boa memória, né? Porque eu estou aqui conversando com vocês e vou dizer que estou contando uma série de mentiras. Gente, daqui a 1 ano eu me lembrar que tudo que eu menti para vocês, o mentiroso tem que ter muito boa memória, né? Então eu acho que a gente falando a verdade, às vezes é um pouco mais duro em algumas situações, mas a gente acha que é o caminho mais adequado, e gentileza está um pouco nisso, né? Às vezes até fazer uma crítica construtiva a uma pessoa está fazendo uma gentileza. Sem dúvida. Né? Então a gente diz muito fortemente lá, gentileza não é o queridão, sabe? Que a gente não pode confundir lá dentro da Docile, eu tenho que cobrar das pessoas para o bem dela e para o bem da Docile. Então não confundam, a gente diz gentileza com queridão, né? Então, porque são coisas distintas. Muito bem, que ótimo. Bom, estamos caminhando para o final aqui na nossa conversa, e a gente tem uma tradição aqui no Insights de pedir uma dica, né, cultural aí para o nosso convidado. Qual é a tua dica? É bacana, assim, eu acho que nessa questão assim de a gente trabalhar junto, de construir as coisas juntas, né? Um livro que me chamou a atenção, que eu acabei de ler, Este Barco Também é Seu, né? Onde é que um capitão do mar americano conseguiu fazer com que as pessoas vissem que aquela comunidade, que é um barco extremamente moderno, era de todos. E que era
atividade de todos, ou responsabilidade de todos, ou compromisso de todos, fazer dele um lugar melhor para se viver, com mais organização, limpeza, disciplina. Então, eu acho que isso é fundamental. Sabe? Eu acho que sempre que a gente consegue envolver as pessoas emocionalmente, mas não esse emocionalmente, assim, só para não gerar um mal-entendido, esse emocional de querer usar as pessoas. Não, o emocional de estamos juntos num projeto que vai ser bom para todos. Então, sempre que a gente conseguir envolver as pessoas em função de um objetivo comum, onde é que tu enxerga que vamos ganhar juntos, eu acho que isso é fundamental. E as pessoas, eu acho que tem que enxergar também no líder aquele cara que vai te levar para um lugar melhor, sabe? Eu tenho que enxergar, poxa vida, né? Esse cara vai me fazer eu evoluir profissionalmente, pessoalmente. Então, tu tem que ser inspirador, né? E esse livro também conta um pouco a respeito disso, né? Se o líder não for inspirador, eu digo também a força do exemplo, né? As palavras comovem, né? Mas são os exemplos que arrastam, né? Eu falar de limpeza e organização e ter minha mesa suja e desorganizada não faz sentido nenhum. Então eu preciso ter minha mesa limpa e organizada, as pessoas precisam me enxergar ajuntando lixo no chão, as pessoas precisam me enxergar respeitando as pessoas, tratando bem as pessoas, para que isso arraste as pessoas, né? Eu acho que isso seria as mensagens assim que a gente tem, que são importantes, que acima de tudo tem que ser uma verdade da empresa, de quem toca as empresas e todos os líderes. Eu acho que é isso aí, gente. Perfeito. É isso que eu acho que a gente tem feito ao longo dos anos, né? E sempre com uma consciência de que podemos fazer melhor. Muito bom. E, Fernando, você preparou alguma dica aqui para nós? Sim, Maga. Minha dica cultural também é um livro que já li faz um tempo, mas que marcou após a minha leitura, que é O Essencialismo, do Greg McKeown. Ele é um livro provocativo, né, que nesse mundo que a gente está cheio de distrações, excesso de compromissos, ele traz uma mensagem de fazer menos, porém melhor. E então é um livro que eu sempre recomendo para todo mundo que tem uma agenda muito ocupada e que às vezes chega no final do dia, seja na vida pessoal ou profissional, e não se sente produtivo. É um livro de fácil leitura que trouxe, ao menos para mim, um grande valor. Eu gosto muito, eu aprendi muito o que eu tenho que deixar de fazer todos os dias, né? Porque eu acho que o essencialismo traz isso, né? Você não consegue ter mais horas no teu dia e tem que tomar decisões o tempo inteiro, né? Eu acho que ali ele realmente é transformador, assim, gosto bastante. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, podcast do Bradesco. Eu tive o prazer de conversar aqui com o Ricardo Heineck, presidente da Docile. Uma honra para nós receber você com tanta gentileza. Prazer foi todo meu. Espero poder ter contribuído um pouquinho com vocês. Sem dúvida. E com quem vai nos assistir, né? Com toda certeza. Fernando, obrigada pela tua participação também, foi um prazer. Muito obrigado, Maga, muito obrigado, Ricardo, pela agradável conversa. Perfeito. Você pode conferir o Insights em vídeo no YouTube do Bradesco ou na sua plataforma preferida de podcast. Tchau, até o próximo.